destinado a tratar do tema alopecia androgenética ou calvície, como vocês preferirem chamar. Estamos aqui com o Dr. Milton Peruso, que já faz transplantes capilares há mais de 30 anos, e vamos falar um pouquinho... Entregou, meu Deus do céu! Na lata, assim? E vamos falar um pouquinho sobre as dúvidas de vocês sobre o tratamento de alopecia androgenética e também sobre os transplantes em si. Podemos começar? À vontade. Gostaria de falar alguma coisa? Que é um prazer muito grande estar recebendo a Giovana aqui no meu consultório. Eu acompanho ela há bastante tempo, foi uma dica de uma paciente minha. Então, quando eu comecei a entender o que ela queria transmitir para vocês, eu achei um conceito sensacional. Porque a alopecia androgenética feminina é extremamente agressiva. Não do ponto de vista de instalação, de perda de cabelo, mas no emocional. E faltava realmente uma voz, como vocês, que passasse pelo mesmo tipo de situação. Então é um prazer muito grande estar te recebendo aqui e ter sabido que ela estudou com a minha filhota, quando pequenininha. Muito bacana. O mundo é muito pequeno. Então vamos lá, essas perguntas foram enviadas lá no Instagram por Mais Fios. Quem não segue, por favor, siga lá. Siga mesmo. Vamos lá. Como saber se o frizz é de cabelos novos ou fios miniaturizados? Tem como? O cabelo, ele tem uma textura que é dada pela queratina que nós produzimos. Quando começa a haver alteração na produção de queratina, você vai ter uma alteração na textura do cabelo. Então não é normal, quem não tem, por exemplo, alopecia androgenética, não fez nenhuma química, de uma hora para outra o cabelo aparecer frisado. Então deve ser investigada a causa desse frizz. Se houve um tratamento químico que possa ter desencadeado dano às escamas do fio de cabelo, dano inclusive no folículo piloso, que é o caso da progressiva com formol, ou se está iniciando um processo de mudança no folículo na produção de queratina. O minoxidil deve ser usado em toda a cabeça ou só na parte de cima? Aí é que tá. O minoxidil é uma droga vasodilatadora que tem outras funções. Ele ajuda no metabolismo das células, aumentando a capacidade de produção de queratina. Óbvio que quem tem uma alopecia androgenética localizada, seja frontal, central e coroa, vai aplicar apenas nessas regiões. Porém, se vocês estão percebendo que o processo está se estendendo para as laterais ou mesmo na porção posterior, vai aplicar sim em toda a cabeça. E isso vale também para o eflúvio telógeno. No eflúvio telógeno, não adianta passar só na parte da frente, tem que passar em todo o couro cabeludo, porque o eflúvio não escolhe a área que vai comprometer. Bem lembrado. Pediram para falar sobre espironolactona e gravidez. Não é uma pergunta em si, mas pediram Mas é para um falar tema do interessante. Todo tratamento de alopecia androgenética que envolva algum antiandrogênico, seja ele finasterida, espironolactona, ciproterona, não pode ser utilizado na iminência de uma gravidez. Então, toda paciente que vai fazer um tratamento com antiandrogênico precisa estar em vigência de um anticoncepcional, seja ele oral ou o DIU. Camisinha, outras formas são arriscadas, porque às vezes esquece de beber um pouquinho e pode dar ruim. Então, não pode engravidar na vigência desse tipo de tratamento. Perigoso. Muito perigoso. Agora sobre transplantes mesmo. Quando tomar a decisão de partir de só um tratamento para um transplante? Então, nunca tomar essa decisão sozinho. Eu tenho pacientes que já vêm aqui, eu quero fazer transplante. O transplante ele só é viável se você tem uma boa área doadora. Não é toda mulher que tem perda de volume na área doadora pela alopecia androgenética. Tem mulheres que a perda é localizada, então é frontal, é central, é coroa, mas tem uma boa área doadora. Então o médico vai avaliar o grau de afinamento que justifique a cirurgia ou se inclusive já existem áreas de perda, de atrofia. Indicada a cirurgia, o médico vai avaliar a área doadora. Avaliada a área doadora, o médico vai colocar que essa é uma alternativa que a paciente tem. Ela vai ponderar, vai pensar a respeito e de forma eletiva ela vai eleger quando e se vai fazer a cirurgia. E nas mulheres com pouco cabelo na cabeça toda, mas com uma rarefação maior em cima, é possível? Normalmente, quando eu vou fazer um transplante de cabelo em mulher, eu procuro privilegiar a zona mais frontal, porque é aquela que é vista no teu dia a dia, espelho, namorado, amigas, fotografias. Então não adianta querer encher de cabelo a parte centro-posterior. Agora, se ela não perdeu muito volume frontal e tem uma perda importante no centro, vai ser definida para essa região. Então não dá, numa boa área doadora, ter quantidade suficiente para todas essas regiões. Há que se fazer um privilégio de alguma área. Fazer escolhas. Tem que fazer escolha. Na FUE, os pontinhos brancos ficam aparentes a olho nu quando se raspa a cabeça? A FUE é um problema principalmente para as mulheres, porque para fazer a FUE você tem que raspar toda a tua cabeça. Não é bacana.
Então o que acontece? A FUE usa um instrumento cortante semelhante à ponta de uma caneta, é chamado de punch. Antigamente, estou falando de 1920, quando foi criada a FUE, e anos sucessivos, o punch era muito grande e ficava um buracão aqui atrás branco. Com a evolução, foi diminuindo o calibre do punch. Então hoje o punch que é utilizado tem 0,8 milímetro. Mas isso tem um lado ruim, que quanto menor o punch, maior o risco de ao entrar danificar o folículo piloso. E de onde é extraído, seja com um punch pequenininho ou grande, vai ficar um pontinho branco. Nas mulheres que usam cabelo mais longo, o pontinho não vai aparecer, assim como também não vai aparecer a cicatriz linear de uma FUT. Então a mulher que vai fazer um transplante, seja FUE ou FUT, não deve se preocupar com a cicatriz da área doadora. A não ser que seja uma Sinéad O'Connor. Eu nem sabia desse negócio de pontinhos brancos. Depois eu te mostro algumas imagens. É necessário manter os tratamentos após o transplante? Sempre. Entenda que o transplante retira cabelo geneticamente imune e transfere esse cabelo que vai ficar lá a vida toda. Porém, os vizinhos, eles têm o gene da calvície. Então, se não mantiver um tratamento, o transplante fica e os demais vão ficando progressivamente mais finos e podem desaparecer. Existe uma melhor idade para o transplante? Aquela em que o espelho te dá um tapa na cara. Eu tenho pacientes com 20 anos que eu fiz transplante e tenho senhoras com mais de 80 que eu fiz transplante. Então é o paciente que define se a autoimagem não está agradando para definir se vai fazer o transplante. Agora essa daqui é um pouco engraçada. Quero montar uma caravana para ir para a Turquia fazer transplante. Lá é barato, vale a pena? Barato sai caro sempre, em qualquer tipo de situação. O que acontece é o seguinte, a Turquia virou hoje uma meca do turismo capilar no mundo, simplesmente pelo baixo custo. Isso não quer dizer que as pessoas estão indo lá buscando qualidade. É o que cabe no bolso. Então vai lá, faz uma cirurgia de $1.500, $1.800, você não sabe quem vai te operar, você não sabe se é médico. Provavelmente você não vai ser operado em um hospital, são clínicas e às vezes até consultórios. Você não sabe se aquele instrumento foi esterilizado de forma adequada. Cada vez mais eu ouço da Turquia casos de hepatite, ou seja, contaminação por instrumentos mal esterilizados ou não esterilizados. Então tem que tomar muito cuidado com esse canto de sereia. Eles atraem os pacientes com baixo custo, com a promessa de não ter uma cicatriz, só que o risco de você ter uma infecção, uma contaminação, que leve inclusive à perda dos transplantes, é muito grande. Outra coisa, se acontece alguma coisa com vocês na Turquia, que tipo de auxílio você vai ter lá fora? É muito perigoso, gente. Toma muito cuidado com isso. Se vocês querem fazer FUE, façam no Brasil. Tem muito bom cirurgião aqui no Brasil que faz FUE. Então, quer dizer, não tem necessidade nenhuma de se arriscar a fazer uma aventura na Turquia. Vai passear, vai conhecer a catedral, tem coisa melhor para fazer lá. Tem mesmo. Tem duração dos transplantes, tempo de duração dos transplantes em mulheres? Bom, eu particularmente só faço gigasessão, que é extrair da área doadora a maior quantidade de cabelo possível. Uma gigasessão leva em torno de 6 a 8 horas em média, tempo de duração. Sempre faço em hospital, sempre faço com um anestesista que mantém o paciente dormindo o tempo todo. Quando a pessoa acorda, ela não sabe nem como é que chegou no centro cirúrgico. Primeira pergunta, que horas começa? Já acabou. Que bom. E tem como falar de duração após transplante? Quanto tempo dura o resultado? O resultado é para a vida toda, porque o cabelo transplantado ele é imune. O pós-operatório é assim, na manhã seguinte, o paciente sempre na minha cirurgia dorme no hospital, é retirado o curativo pela minha fisioterapeuta. Ela lava a tua cabeça para você não ter medo de lavar em casa. E tem que lavar 3 vezes por dia nos primeiros 3 dias, para não permitir formação de crosta. A crosta é inimiga da pega dos enxertos e da própria cicatrização. Ela termina a lavagem, faz uma drenagem linfática na face e no pescoço para minimizar o risco do inchaço descer para a face. Em seguida você tem alta. Fica 3 dias em casa descansando e no 4º dia está levando vida normal. Trabalhar, dirigir, só não pode fazer atividade física intensa. Então musculação, atividades esportivas, 30 dias depois da cirurgia. Que é o normal de uma cirurgia, né? É, mais ou menos isso. O transplante não vai levar o fio de cabelo, ele leva o folículo piloso, que vai ficar latente sob a pele por mais ou menos 3 meses. Quando então eles começam a brotar, crescendo dali em diante numa velocidade média de 1 centímetro mês. Então é a partir de 6, 8 meses que a pessoa começa a curtir o resultado da cirurgia. E já está no tamanho que dá para perceber. Até lá tem que ter paciência. E a dor nesse processo pós-operatório? 0. Ao contrário da dor, o que incomoda os pacientes é a anestesia prolongada, que não é por conta do líquido anestésico injetado,
É porque como é uma cirurgia grande, alguns nervinhos sensitivos da superfície da pele são cortados. Então a pessoa fica com uma anestesia prolongada por 1, 2, às vezes até 3 meses. Então a pessoa põe a cabeça e fala, não estou sentindo minha cabeça. Ou seja, não dói. Não dói, mas é uma sensação que pode incomodar. A mim incomodou. Você viu que eu fiz o meu transplante também. Eu acho ótimo. Lógico. Que é que nem a gente fala de vários profissionais que eles pregam uma coisa, mas eles não fazem, né? Então eu acho isso muito bom. A hora que me incomodou, eu não pensei 2 vezes. O senhor atende muitas mulheres desde sempre ou acha que a quantidade aumentou nos últimos anos? Aumentou a procura, mas também está aumentando a incidência da ocorrência da calvície feminina. Várias causas têm sido debatidas e discutidas, mas basicamente o foco é o estresse. O estresse dá uma modificação hormonal, aumenta níveis de cortisol, liberação de adrenalina, vasoconstrição periférica, ativa prematuramente os receptores androgênicos. Nossa. Então, quer dizer, as mulheres hoje, com a carga de trabalho, de estresse, estão começando a apresentar quadros de alopécia mais precocemente do que há 10 anos atrás, por exemplo. E óbvio, não querendo ficar calvas, elas procuram atendimento médico. É possível fazer transplante em casos de alopecia areata? Eu já fiz, porém, não há como prometer que aquele cabelo vai ficar lá a vida toda. Porque apesar de ele ser geneticamente imune, a alopecia areata é desencadeada pelos anticorpos. O indivíduo produz autoanticorpos que agridem o folículo piloso. Então vamos supor que alguém teve uma alopecia areata, teve um foco que repilarizou. Alguns anos depois, perdeu novamente e não repilarizou. Eu aguardo no mínimo 2 anos para ver se vai haver repilarização ou aumento do foco. Em não havendo, eu coloco. Podemos fazer o transplante, mas nada impede que no futuro, se houver uma crise, a gente perca. Então tem que pensar muito nesse sentido. E o mesmo vale para a alopecia fibrosante frontal. Na alopecia fibrosante frontal, há uma perda progressiva em tiara, em faixa, e que, de novo, gera um transtorno emocional brutal. Tem uma amiga da minha mãe que está passando por isso. Eu tenho vários pacientes que eu fiz o transplante com bons resultados, mas não dá para prometer que pode ter uma recidiva futura. Mas estando estável por 2 anos, principalmente numa faixa etária maior, 65 anos em média, é raro haver recidiva. O senhor faz transplante com pelos da barba? Não. Pelo vai ser sempre pelo. Eu já fiz casos onde eu tirei pelos da axila, do pubis, para transferir para a zona centro-posterior do couro cabeludo. Mas é uma situação extrema. É onde o paciente me procura depois de ter feito múltiplas cirurgias, não tem mais área doadora e tem ainda algum tipo de sequela que me incomode. Mas eu alerto, vai ser um fungo, vai ser um pelo. O pelo nunca vai se transformar em cabelo. Mas o contrário ocorre. Quando você faz um transplante de sobrancelha, você tira cabelo. Nossa. Ele é inserido na zona da falha da sobrancelha, ou até para reconstituir uma sobrancelha inteira, e durante 1 ano vocês têm que aparar o cabelo que está crescendo. Nossa. Depois esse cabelo entende que essa região ele não precisa crescer, e ele se transforma em pelo. Nossa, meu Deus, eu não sabia disso. Mas infelizmente o pelo não vira cabelo. Seria bom, né? Seria ótimo. Daí. Os peludos, então? Todo mundo poderia fazer, até que não tem área doadora. Agora a última não tem a ver com transplantes. Última, sim, rapidinho. Poucas dúvidas, então. O boné de LED funciona? Não. Como não, doutor? Não funciona. O LED não é laser. Vamos começar daqui. A onda de luz emitida pelo LED, ela só influencia de forma positiva quadros inflamatórios. Então, dermatite com descamação, eczemas, psoríase. Para isso serve o LED e o laser. Para a alopecia androgenética não serve para nada. É apenas um aparato luminoso para ser usado na balada ou no carnaval. E aproveitando o gancho, o que é melhor então? O que funciona? Então, a alopecia androgenética, como o próprio nome define, é desencadeado por uma ação hormonal sobre o receptor genético. O receptor genético vai estar aberto a vida inteira. Então, quando ele começa a se manifestar, ele nunca mais vai fechar. Ele vai estar sempre sensível à ação do hormônio de hidrotestosterona. Então, todo tipo de tratamento vai tentar, de alguma forma, diminuir no couro cabeludo a produção do DHT e a sua ligação com o receptor androgênico. Então, a base do tratamento vai ser a base de antiandrogênicos de via oral e também tópicos misturados ao minoxidil. No Brasil, nós temos essa grande vantagem. Temos a manipulação que nos permite colocar, por exemplo, finasterida líquida junto do minoxidil, espironolactona líquida junto do minoxidil, além de outras substâncias, como fatores de crescimento e por aí vai. Legal. Bom, obrigada, foi ótimo. Um prazer grande.
E fiquem de olho para mais novidades. Obrigada, Aline, por ter filmado. De nada. Tchau, tchau.